noite, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem aqui. Gostaria de agradecer não só a vocês, mas à organização do evento pelo convite e pro agradecimentos ao Senac Rio e particularmente à editora Senac Rio. Tá? Eu queria... Bom, já foi apresentado, né? Eu sou Luiz. Eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões e algumas inquietações minhas que eu tenho no momento em que o design de experiência do usuário e a arquitetura de informação estão passando por um outro momento. Estão entrando num portal em que novas perspectivas se abrem com o aprendizado de máquina, com a inteligência artificial, com os sistemas de recomendação. Então eu vou fazer uma pequena passagem rápida com vocês sobre as diversas etapas pelas quais passaram a arquitetura de informação até o presente momento. Então a gente vê aí que a arquitetura de informação, deixa eu ver aqui, peraí, não está passando. É o de cima, será? Como é que a gente faz aqui? Foi. Agora sim. Tá. Tem que dar um problema de usabilidade aqui. A arquitetura de informação veio basicamente para tentar solucionar um problema. O problema da sobrecarga de informação. O problema do que é chamado de information overload, que foi identificado e foi descrito por esses senhores aí, pelo Bertrand Gross, um cientista político norte-americano na década de 1960, e o conceito que foi popularizado pelo Alvin Toffler na década de 1970. Então vejam que antes da web, já no século passado, estávamos diante dessa questão do information overload. Todos nós sabemos aí, conhecemos essa questão do information overload. A gente enfrenta diariamente essa avalanche de informações com podcasts, com vídeos, sites, posts, feeds, perfis, e isso tudo vem mensagem direta, WhatsApp, que vem para fragmentar a nossa atenção. Então, o Gross, esse cientista político, ele definiu o information overload como da seguinte forma: você tem um sistema cuja capacidade cognitiva de gerar respostas desse sistema é limitada, e você tem um input de dados, um input de informação que excede a capacidade cognitiva desse sistema. Seja uma pessoa, um cidadão, uma empresa, uma organização, organizações do governo, o que for. E isso prejudica a capacidade desse sistema de tomar decisões. As decisões passam a ser de baixa qualidade na medida que o input de dados ele vai superar a capacidade de processamento cognitivo do sistema. Como é que eu faço para andar aqui? Agora sim. Atrelado a isso, nós temos a questão do paradoxo da escolha, que foi proposto, uma noção proposta pelo psicólogo Barry Schwartz, isso já no nosso milênio, já em 2005, né? E ele coloca aqui, diferentemente daquilo que poderia ser pensado aí pelo senso comum, quanto maior o número, quanto maior a quantidade de opções de escolha nós temos, mais insatisfeito fica o usuário. Isso acontece em diversas plataformas que nós trabalhamos aí no nosso dia a dia, com as quais a gente interage. Por exemplo, a Netflix tem 47 mil episódios e 4 mil filmes. A Spotify tem 50 milhões de músicas. Quanto maior aí o número de opções, pior fica para a gente tomar essas decisões.
Para abordar e tentar superar esse problema do information overload e do paradoxo da escolha, o Richard Wurman, ele criou lá na década de 1970, antes da web, o conceito de arquitetura de informação, para tornar as informações, um conjunto de dados complexos, uma coisa mais clara, mais compreensível e mais acessível pelos usuários. Então ele focou na clareza, na compreensibilidade e na acessibilidade dessas informações. Aí está o livro dele, em que ele propôs esse conceito de arquitetura de informação. No caso, ele estava se preocupando basicamente com a mídia impressa, porque não havia web nesse momento. 15, 20 anos depois, Rosenfeld, Morville e depois o Arango importaram essa noção da arquitetura de informação para a web. Estamos falando aí de meados dos anos 90, em que a arquitetura de informação surgiu na sua segunda fase como web design. Estamos falando desse momento aí da emergência dos websites, dos portais, do e-commerce. E Rosenfeld, Morville e Arango focaram na usabilidade desses portais, na encontrabilidade da informação e na sua compreensão, basicamente procurando sintetizar os sistemas da arquitetura de informação que eles propuseram como sendo os sistemas de navegação, organização, busca e nomeação. Então aí está um livro clássico deles, o chamado Livro do Urso Polar, em que foi colocado o conceito da arquitetura de informação. Mais adiante, já no nosso milênio, os arquitetos de informação Resmini e Rosati chegaram e falaram: peraí, nós estamos entrando numa nova fase, numa nova etapa. O usuário ele já não vai interagir um usuário para um dispositivo, um usuário para um computador, ou um usuário para um aplicativo. As tarefas do usuário, a jornada do usuário, vai ser uma jornada que perpassa uma ecologia de mídias, perpassa todo um ecossistema. Então a gente tem essa jornada como uma jornada cross-channel. Então Resmini e Rosati olharam para essa situação, eles olharam para o fato que até 2025 nós vamos ter cerca de 75 bilhões de dispositivos conectados à internet, trocando dados, trocando informações entre si. Ou seja, eles olharam para a internet das coisas e propuseram um manifesto da arquitetura de informação pervasiva. E eu agora gostaria de trazer para vocês o meu entendimento de uma quarta fase, uma quarta etapa da arquitetura de informação, que eu nomeei aí de AI como IA, ou seja, a arquitetura de informação fazendo o uso da inteligência artificial. O que quer dizer isso? A arquitetura de informação continua fundamental para enfrentar o problema do information overload. Só que agora ela faz uso, ela lança mão de técnicas automatizadas que vão ajudar a construir os sistemas de navegação, os sistemas de organização, sistemas de busca e vão fundamentar também os sistemas de nomeação. É o que acontece, por exemplo, nas páginas da Netflix, onde nós temos uma estrutura de organização da informação baseado em sistemas de recomendação hiperpersonalizados, que vão capturar dados dos usuários e vão transformar esses dados dos usuários numa listagem que vai filtrar a informação no sentido de dirimir, no sentido de minimizar o impacto do information overload e apresentar uma lista de recomendações para o usuário. Isso
acontece na Netflix, isso acontece no Spotify, esses sistemas de recomendação também estão presentes nas redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, estão presentes em portais de conteúdo, estão presentes no Google News, TripAdvisor. Grande parte ou até a maioria dos sistemas e das plataformas com as quais a gente interage no nosso dia a dia, você tem um sistema de recomendação por trás que vai filtrar a grande quantidade de informação e te dar uma listagem de sugestões baseado em filtragem colaborativa, filtragem baseada em conteúdo, sistemas híbridos, enfim, você tem aí o aprendizado de máquina e a inteligência artificial trabalhando no sentido de minimizar o problema do paradoxo de escolha e minimizar também a questão do information overload. Eu queria apresentar para vocês alguns pontos de discussão, algumas questões aí que eu trago a partir de entrevistas que eu fiz com usuários da Netflix, usuários do Spotify, usuários pagantes dessas plataformas, jovens brasileiros, e eu fiz essa pesquisa no sentido de fundamentar um artigo que foi apresentado num congresso internacional de interação humano-computador. Então, na minha percepção, nós estamos entrando numa nova fase. Essa fase agora não é mais a interação humano-computador, mas o design de UX e a arquitetura de informação devem estar abertos para a nova fronteira que se abre, que é a da interação humano-algoritmo. Então, nós, designers, arquitetos de informação, devemos abrir a nossa mente no sentido de mergulhar, no sentido de nos aprofundar no estudo desses algoritmos, no estudo do aprendizado de máquina, no estudo da inteligência artificial, para podermos dar a nossa contribuição a esses processos. O que as minhas entrevistas demonstraram? Que os algoritmos de aprendizado de máquina, os sistemas de recomendação não são transparentes, não tem nenhuma transparência. Muitos usuários do Spotify, da Netflix, não são nem sequer capazes de perceber que existem algoritmos de recomendação rodando por trás e que vão trazer a eles uma listagem de recomendação, uma listagem de vídeo, como são feitas essas recomendações. Os usuários não sabem, não conseguem detectar quais tipos de ações eles realizam nas plataformas, nas interfaces, que vão ser capturadas, que tipo de dados de interação entre o usuário e essas plataformas são capturados para alimentar o algoritmo de inteligência artificial que está por trás. Ou seja, esses algoritmos são verdadeiras caixas pretas. As pessoas não entendem como eles funcionam, se é que percebem que existe um algoritmo ali funcionando. E as pessoas não conseguem também construir um modelo mental de como esses algoritmos funcionam. E a própria lógica dos algoritmos é muito distante da lógica do modelo mental do usuário das plataformas. Então, tem essa questão da caixa preta, que esse desmatch, vamos dizer assim, entre o modelo mental do usuário e o modelo de programação dos algoritmos gera um alto custo cognitivo. Os usuários das plataformas
não conseguem intervir, não conseguem interagir com a plataforma no sentido de, por exemplo, melhorar a sua lista de recomendações. Isso é muito difícil, porque os usuários, em geral, não sabem quais os tipos de interações que vão alimentar os algoritmos e não sabem como esses algoritmos funcionam. Uma questão aí de modelo mental, os algoritmos são uma caixa preta e nas minhas entrevistas eu percebi, inclusive, que há uma quebra de confiança dos usuários em relação a esses algoritmos de machine learning, na medida em que, muitas vezes, sem compreender como eles funcionam, os usuários acabam erigindo uma série de fantasias, até mesmo teorias da conspiração, que envolvem aí vigilância, podem envolver vigilância, até mesmo vigilância política, podem envolver outros tipos de fantasia, como, por exemplo, roubo de dados de cartão de crédito e todo tipo de vigilância que poderiam estar sendo ativados por esses algoritmos, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Nós que somos designers de UX, nós que somos arquitetos de informação, mergulharmos nessa nova realidade, estudarmos o funcionamento dos algoritmos que rodam nos sistemas de recomendação, estudarmos o machine learning, o aprendizado de máquina. Machine learning ou aprendizado de máquina é uma sub-área de interesse de pesquisa da inteligência artificial, então devemos ficar imersos, né? Mergulhar aí no sentido de termos um entendimento melhor que nos possibilite construir ferramentas e disponibilizar essas ferramentas nas interfaces para empoderar os seres humanos, empoderar os usuários, porque no fundo aí, no limite, o nosso objetivo é reforçar o controle das pessoas, reforçar o controle dos seres humanos sobre esses algoritmos de inteligência artificial e não deixar que aconteça o inverso, ou seja, esses algoritmos de alguma forma venham a controlar os seres humanos. Então é isso. Muito obrigado. Essa é a capa do meu livro, que foi publicado pela editora Senac. Se vocês quiserem, eventualmente, no futuro, se aprofundarem um pouquinho mais nessas questões relacionadas ao UX, arquitetura de informação, o livro está disponível pela editora. Muito obrigado. Gente, esse não é um livro sobre arquitetura da informação, é o livro sobre arquitetura da informação do Brasil, tá? Tá na quinta edição. Comprem, tá? Queria agradecer também a Agnia. A gente se conhece desde que os dinossauros dominavam a Terra, milênios atrás, né, Agnia? Muito tempo. E queria agradecer a presença de todo mundo, a Senac Rio, editora Senac. Manuela, por favor, pode levantar, nossa editora ali. Tudo bem? Conversar com vocês sobre as sopas de letrinhas da escrita digital, né? Lembrando sempre que pai e mãe de tudo isso aí, todos esses writing da vida, são contar histórias e ser persuasivo. Então, quando a gente fala desses writing, a gente está falando de redação técnica, tá? Contação de histórias e você envolver pessoas é a origem, a raiz de todo mundo que está aí. Aliás, qualquer coisa que você pensar sobre escrita, contar histórias, envolver pessoas, parte daí. A diferença da redação técnica é como se eu moro na casa dos meus pais e amo eles profundamente, mas um dia eu decido sair de casa. A redação técnica, para ser redação técnica, é aquela de que eu quero morar sozinho, eu tenho o meu norte, só que eu jamais vou esquecer a criação dos meus pais. Mas a redação técnica mesmo, aquela que se mantém, é aquela que vai adiante. Saiu de casa,
guarda os preceitos de papai e mamãe, mas vai adiante, tá? Queria fazer essa distinção para vocês entenderem. O copywriting, que muita gente conhece como escrever o texto, a gente às vezes pergunta, o copy está pronto, o texto está pronto? Porque copywriting, desde sempre, entre aspas, é visto em dois sentidos, da escrita, o texto, mas copywriting, para esse terreno aqui, é a boa e velha redação publicitária, e que tem dois alicerces. O primeiro é a criatividade. Eu amo o processo criativo. Eu estou falando isso agora para me defender um pouco, porque aqueles dois ali, últimos à direita, prompt writing, desde o terceiro, o X-Writing para cá, a objetividade tem atacado o terreno da escrita, né? Então, quando você fala em persuasão aqui da redação publicitária, a chamada persuasão subjetiva, aquela do envolvimento emocional, ela tem se diluído ao longo do tempo. Isso é ruim, gente. A gente vai chegar lá, tá? Então, copyright lida com persuasão subjetiva, que é essa emocional, e lida com criatividade. Segundo, o web writing foi o primeiro estilo de escrita que invadiu o meio digital ali no início da web, meados dos anos 90. Quando a gente fala de escrever para o meio digital, muita gente até associa ao X-Writing, que é o seguinte. Só que tem uma diferença. O web writing é quando a gente estuda a elaboração de texto como estrutura de parágrafos, os chunks de informação, né? São os parágrafos. O X-Writing, que a gente vai falar daqui a pouquinho, se preocupa com pedacinhos, são palavras e expressões. Então, já temos alguém desde 1997, que é o web writing, que se preocupa com a estrutura do texto na tela. Tem dois princípios também. Primeiro é de design da informação, que é diferente de design de conteúdo, porque design de conteúdo muita gente usa como sinônimo de UX Writing. Design da informação é a performance de elementos visuais e textuais na tela. E o segundo é a usabilidade de texto na tela mesmo, né? Como a gente absorve essa informação. É o nosso lado como pessoa usuária. Como essa família toda não está imersa no reino da matemática e sim no reino de humanas, não fiquem tentando traçar um limite exato entre cada um aqui. Em WebWriting você fala sobre usabilidade. E usabilidade, gente, perpassa todas essas irmãs aí da escrita para mídia digital, tá? Então, pelo amor de Deus, a gente está no terreno aqui do comportamento, não dá para traçar. Aqui termina o WebWriting e começa o X-Writing. Dá para exagerar. O X-Writing, que continua acontecendo, vamos dizer assim, é o que de 5 anos, 6 anos para cá criou um mercado grande, diferente do anterior, que já se preocupa com texto corrido, o X-Writing se preocupa com pedacinhos, palavras, expressões que você vai colocar em componentes como item de menu, botão de aplicativo, título de texto. Você fala, pô, Bruno, mas você não falou que quem se preocupa com texto é o web writing? Eu falei título. O título é um pedacinho. Mensagem de erro, notificação, sabe? Pequenas frases ou elementos. É o X-Writing que estuda. Só que esse ponto de 2016 para cá foi uma virada, né? Porque 1000 coisas aconteceram no meados da década passada. O boom do smartphone, a diversificação de públicos. Gente, 1000 coisas aconteceram de uns 10 anos para cá. Isso mudou a nossa relação com a absorção da informação. Lembra que eu falei, esse início aqui, copyright, webwriting, você lida com a persuasão subjetiva. Pois é, de meados da década passada para cá, entrou em cena a persuasão objetiva. Então, quando eu pego, por exemplo, um aplicativo e eu quero pedir um sanduíche, eu não quero que o dono lá da lanchonete me conte que meu avô veio da Itália em 1902. Não, pelo amor de Deus, me erra, eu quero comprar a porcaria do sanduíche. Então, a persuasão objetiva ela passou a acontecer através da objetividade. E as palavras e expressões que carregam essa força de objetividade precisaram ser pesquisadas. Como? Através de vozes da minha cabeça. Essa palavra que eu vou colocar no botão é porque eu acho que fica legal. Porque todo mundo no mercado usa, o meu concorrente usa. Pois é. Quando você vai conversar com o público diz, para com essa história. Eu sou vários. Um público são várias pessoas. Então, me estuda para entender quais são esses pedacinhos de informação que precisam ser incluídos nesses pequenos elementos. Né? Porque você acha, sabe, o total
que eu brinco, que é o Data Bruno, baseado em vozes da minha cabeça. Não, você tem que pesquisar semântica. Pessoal, isso mudou tudo. Porque o achismo, né, Agner? Achismo é o que a gente, desde o início em User Experience, fica chutando. Chega para lá, achismo. O que a gente quer é pesquisar público. Quando o público levanta o dedo e diz, fala comigo para saber quais são as palavras e expressões, né? Perceberam a mudança? E a armadilha desse raciocínio. Eu não estou falando, na realidade, o público não está falando sobre usar gíria e regionalismo. Não. São palavras de amplo alcance, que realmente todo mundo compreende. Eu, há 3 anos e meio, estudo linguagem, olha, estou no iniciozinho, tá? Linguagem do público trans. Então, às vezes a gente acha, vou usar o todes. Quando você vai estudar um público em especial, você percebe que não tem um público. Aquele público, mais um segmento seja, eles são vários. Então, tem um segmento público trans que fala, vou usar todes, amigo, tem cara de mané? Está querendo você, empresa, tirar onda de moderninha? Sai para lá. Outro subgrupo vai dizer, não, a gente até sabe que é um recurso comercial. Pô, mas é uma maneira de aproximar, vem. Então não tem uma unidade de público. Por exemplo, tá usando essa questão do E. Eu tenho colegas trans. Eu conheço as pessoas. Então eu sei quando uma colega minha, ela gosta que use o E com ela. Agora, eu como marca, os autores, eu conheço todo mundo do público? Que história é essa? Então é muito louco, né? No ponto de vista de linguagem, linguística, língua hoje em dia, você usar esse tipo de recurso, olha a coisa doida, não é visto ainda, mas está se avizinhando o raciocínio do preconceito. Você fala, cara, que coisa doida. Eu vou usar uma linguagem inclusiva, eu vou usar uma gíria, um regionalismo, na realidade eu estou sendo quase preconceituoso. Tá, porque você está partindo do princípio de que todo mundo daquele grupo entende. E mais do que entender, aceita. Entenderam, gente? E pelo amor de Deus, tá? Eu não tenho nada contra usar o E. Guimarães Rosa, em 1947, já dizia que a língua portuguesa ia ser para ser distendida, revirada no tacho, se transformar. Nessa parada não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É o raciocínio de vamos respeitar os públicos. Tech Writing, o que é isso? Elaboração de documentos técnicos. Sabe, você elabora um aplicativo, uma aplicação, um software, e tem aquela documentação toda. Num determinado ponto, também em meados da década passada, as equipes de produto começaram a ser multidisciplinares. E aí todo mundo no grupo teve que aprender, não é aprender, na realidade teve que entender aquele documento. E esse documento teve que ser elaborado e escrito de uma forma diferente. Então, Tech Writing é esse foco de vamos produzir documentos em que não só a galera de TI entenda. Prompt Writing é o que está acontecendo esse ano. Prompt Writing é você aprender a fazer perguntas para a inteligência artificial. Um ChatGPT da vida, um Midjourney. Só que, mais uma vez, pegando o raciocínio lá do Rex Writing. Eu adoro conversar, sou super extrovertido. Eu sei conversar com inteligência artificial. Gente, eu não estou falando de tipo de pergunta que, elabora para mim uma imagem que tem um cara conversando com outro cara, segurando o smartphone. Não é isso. São empresas que estão comprando ferramentas de inteligência artificial e como as pessoas dessa empresa vão fazer perguntas para extrair informações restritas daquela empresa. Isso é Prompt Writing, tá? Eu sou apaixonado por essa área, tenho pesquisado isso desde o ano passado. Isso é X-Writing, que eu aposto que vai acontecer ano que vem, que é, exposições imersivas, aquelas que se Van Gogh e tal. Então tem roteiro para você fazer isso. E esse roteiro todo, ele é pensado, a estrutura de como, né, vai ser cada passo. Aposto muito para o ano que vem. Fechando, falando de livro de novo, 2024, meu livro, Redação para Mídia Digital, né, Manuela? 2024, pela editora Senac. E obrigado, tá, gente? Valeu. Oi, gente, muito obrigada. A gente tem, então, um tempinho para uma pergunta. E depois eles vão seguir lá para o nosso lounge Papo Reto para quem quiser trocar mais ideias sobre esse assunto. Alguém gostaria de fazer uma pergunta agora, nesse momento? Se quiser, é só levantar a mão. Temos uma pergunta aqui. Cadê o microfone? Tá chegando aí o microfone, tá a caminho. Tá aqui, o amigo de branco.
Perfeito. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Então, a respeito das linguagens, né, que você colocou, como lidar, porque hoje a gente tem um público muito variado, né, e cada vez mais expressivo. Então, assim, como você consegue achar uma linguagem que seja universal e que una ao invés de separar os públicos, né? Como recentemente teve as pessoas, as empresas estão usando muito pessoa, né, que antes de tudo somos pessoas, então é bem interessante. Mas como você chega nesse pensamento, entendeu? Como você consegue chegar nessa linha de raciocínio de unir as pessoas? Massa. Por favor, podem fazer a resposta rapidamente para a gente conseguir dar continuidade. Opa. O microfone aqui, ó, desligado. Dá um alô para ver se voltou. Oi, oi. Oi, oi. O microfone da resposta. Os dois headset. Continua dando um alô. Eu acho que é um... Problemas técnicos. Se não tem, não é verdade, né? E como as coisas podem ser de mentira. Alô, de verdade é assim. Voltou. Deixa eu tirar. Vou falar assim mesmo. Alto. Já que eu olho essa... Vai ser. Alô. Ficou. Nem vamos mexer. Não. Estão ouvindo? Agora vai, né? Pois é. Lembrando sempre que eu falei, a gente não está no terreno da matemática. Não tem, literalmente, quando você fala com o público, atender todo mundo. Aliás, o problema não é esse. Eu consegui respeitar, atender todo mundo. Então, a gente lida como maioria. Existem pesquisas semânticas para você conseguir coletar quais são as palavras de amplíssimo alcance. Então, por exemplo, pessoas. O certo é errado? Não tem um certo e errado. Existe o seu público. Então, você vai mergulhar, fazer coletas semânticas do seu público para ver a maioria, qual é o termo que é aceito, mais aceito, tá? A ideia é que a gente procure palavras que elas vão além do sentido de ser uma palavra-chave, porque a gente está muito habituado à palavra-chave, né, gente? O que a gente procura hoje em dia no terreno de escritura mídia digital é o raciocínio de dado. Dado é o quê? Quando a gente, em ciência da informação, dado não é só número, tá, gente? Dado em ciência da informação sempre foi número e palavra, mas palavra-chave, não. Eu chamo de dado super palavra-chave. São aquelas palavras que você vai em vários repositórios semânticos, tipo, o meu público fala muito no Facebook, no LinkedIn e tal. Você vai coletando ali aquelas massas, aquele corpus de cada um, e coleta e vê quais são os pontos de interseção. Aquela palavra aparece aqui nesse repositório, naquele. Quanto mais repositórios aquele termo aparece, surge aí o dado, a super palavra-chave. Então essa palavra fica realmente a mais representativa. Fórmula não tem. Tem vários recônditos semânticos quando você tem que fazer essa pesquisa. Gente, é muito frustrante para quem literalmente, eu, por exemplo, escrevo. Eu atendi 90 empresas, gente, tem livros. Nossa, eu fecho o olho, meu terceiro olho diz, eu sei qual é a palavra e colocar nesse botão. Seu escambau, isso é muito frustrante. Você tem que sempre perguntar para um público que é muito trabalhoso, tá? Só para fechar uma explicação, no início da pandemia, eu, Bruno, por exemplo, achava que epidemia é a mesma coisa que pandemia. Não sei vocês. Aí, a história é real, tá? A OMS teve que começar a trabalhar palavras que tivessem força de dado. E a pandemia não era a mesma coisa que epidemia. Eles começaram a ter que trabalhar o termo pandemia para ter essa força de dado. Através de que forma, gente? Através de comunicação de todos os tipos, percepção de que esse termo estava agindo como dado em relação ao público. E isso em quê, né, gente? Em semanas, meses, conhecido como ano de 2020, né? Então, tá vendo? É um trabalho contínuo e lento de criação de dicionários de vocabulário controlado. E para fechar, que é onde você enfia todos esses dados e que não vem de vozes da nossa cabeça. Tá?